Olá, está começando mais um diálogo automotivo aqui pela ATV. Hoje nós vamos falar de sustentabilidade, de meio ambiente, de clima e de mobilidade. Fique com a gente, é agora. Estamos recebendo hoje o jornalista, palestrante, consultor e outras coisas mais, Reinaldo Canto, que vai falar com a gente no Diálogo Automotivo. Reinaldo, muito prazer, uma alegria te ver aqui no Diálogo Automotivo. Um grande prazer ser recebido por você aqui, Cláudio, e aos nossos ouvintes, telespectadores aí. Fiquem à vontade aí também para conversar. Reinaldo, você acabou seguindo um caminho para o jornalismo voltado para o meio ambiente. Conta um pouquinho dessa história, o que te atraiu, o que você descobriu nesse mundo? Na verdade foi um processo que a gente começou já há muito tempo, né? Já tenho 43 anos de profissão, sendo 20 e poucos anos já trabalhando muito em emissoras de televisão, de rádio, escrevendo bastante para jornais, revistas e também trabalhando em algumas empresas. Foi com essa experiência que eu tinha de trabalhar com empresa, com gerência de comunicação, que eu, numa determinada época, isso mais em 2002, inclusive, eu fui convidado a assumir a direção de comunicação do Greenpeace no Brasil. E de lá para cá, a minha vida mudou completamente. A partir do momento que eu assumi como um trabalho convencional, como qualquer outro que eu já tinha desempenhado, o fato de ter ido para o Greenpeace, mudou completamente a minha vida. Bom, nessa sua função você tem acompanhado constantemente as conferências do clima, né? E na última conferência, a gente também aqui na Novo Meio fizemos um acompanhamento um pouco mais de perto, não em loco, mas porque havia uma discussão muito interessante sobre o automóvel, a presença do automóvel, a posição do automóvel. Nesses anos em que você vem acompanhado a conferência, qual tem sido a evolução do debate sobre o automóvel como um agente do clima? Olha, tem havido uma evolução muito grande, até pelo fato de sempre se buscar descobrir quais são as questões e os pontos mais importantes que levam aos impactos mais fortes em relação ao aquecimento global e às mudanças climáticas. Então, se ao mesmo tempo a gente pensa assim, no Brasil, que o ponto principal está muito mais ligado ao desmatamento, né? Quer dizer, a gente está com praticamente metade de todos as emissões de gases de efeito estufa do Brasil vêm das queimadas, né? Do desmatamento, mas nós temos uma força muito grande também da emissão veicular. Isso, obviamente, acaba impactando bastante a questão climática. Aí você pensando mais de maneira global, né? Fora do Brasil, o que tem sido visto é que por toda a indústria, todos os setores industriais, inclusive o automotivo, a busca constante por mudar a sua matriz energética, né? Então a gente vê, por exemplo, as indústrias começaram a migrar fortemente para o uso de energias limpas e renováveis, e o setor automobilístico, além de também, na sua produção, buscar essas fontes energéticas, a gente vê, por exemplo, a Toyota, que tem o seu parque eólico, a Honda, né? A Honda, por exemplo, tem em Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, um parque eólico para reduzir as suas emissões causadas na montadora aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo. E também, no caso, os veículos passarem também a usar, ou seja, ou híbrido, ou etanol, e mesmo carros elétricos, que é a promessa que a gente vai ter cada vez mais carros elétricos no Brasil e no mundo. E, na verdade, nesses últimos tempos, e as últimas conferências climáticas apontaram muito para isso, a questão do hidrogênio. O hidrogênio é a maior aposta que se tem para o futuro, só que ainda não imediato, né? Isso vai acontecer um pouco mais para frente, mas com certeza o hidrogênio será a grande aposta. Então, se todos os setores industriais buscaram fazer mudanças, ver aonde realmente que eles estavam impactando mais, tanto na sua questão, quando a gente pensa assim, a imagem da indústria em função dos seus impactos ambientais, o quanto elas estão emitindo, e ao mesmo tempo, o quanto a energia encareceu com o tempo, né? Então, quando você pensa assim no combustível fóssil,
como sendo hoje um grande problema, né? Um grande vetor do aquecimento global, as indústrias estão entendendo que cada vez o uso do combustível fóssil vai dificultar mais o futuro do seu próprio negócio. Então, portanto, a gente vê uma mudança paulatina, que eu acho que até em função de muitos fenômenos climáticos extremos que estão ocorrendo no mundo todo, sem exceção. A gente vê isso mesmo quem dizia num passado recente, aquecimento global, será que é verdade? Será que está tendo mudança climática mesmo? Eu acho que a realidade vem se impondo de uma maneira tão forte que, obviamente, não dá mais para a gente achar que isso pode... você não tem que fazer mudanças necessárias no seu negócio para poder se adaptar a uma nova realidade que está vindo pela frente. Essas mudanças climáticas, de certa forma radicais, elas, ao longo da história do planeta, né, elas tinham um tempo de ocorrência que parece estar diminuindo, né? Você entende que essa aceleração está muito rápida? Para dar um exemplo bobo, mas que para mim reflete muito, quando eu era criança, faz muito tempo, a gente tinha um dia de verão de 30 graus, saía na mídia, né? Era uma coisa, a gente tinha as estações do ano bastante definidas, agora no inverno a gente vê dias de 34 graus, isso acontece mesmo. Esse processo está muito acelerado? Eu acho que cada vez se acelera mais. Ele está num processo que você via há alguns anos. Já, por exemplo, a gente teve em 2012 aquela seca impressionante no estado de São Paulo, né? Pegou Minas Gerais também, boa parte do Sudeste, que já nos levou a uma preocupação, porque afetava exatamente os negócios, né? Até a condição para se viver numa região sem água ficou muito claro, né? Que não era possível. Aí, nesses últimos tempos, você tem, às vezes, não só a mudança, como você falou, um inverno com 34 graus, ou seja, não é uma coisa que ocorria. Mas, ao mesmo tempo, você tem determinadas épocas que são de chuva, só que as chuvas, elas vêm numa intensidade muito maior, como essa de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba, que ela foi a maior chuva já registrada no Brasil. Aqui mesmo na capital de São Paulo não para de chover, não né? para Desde de chover. dezembro, isso não é comum, né? Na verdade, assim, a gente tem essas questões, por exemplo, das tragédias envolvendo chuvas, elas têm acontecido há muitos anos. Você pegar isso no começo do século XX, isso já acontecia em função do uso errado do solo. Ou as pessoas estão morando no morro, ou fazem uma impermeabilização do solo e, obviamente, a água tem que sair por algum lado. Quer dizer, isso sempre acontecia, né? E o homem era responsável por boa parte, o ser humano era responsável por boa parte dessa questão. Só que agora a intensidade passou a ser muito maior. Então a chance da gente ter cada vez mais problemas relacionados a isso, ou seja, o fato de não tomar providências com antecedência, vai fazer com que seja muito mais caro, muito mais problemático enfrentar depois. Então, indo mais no ponto da tua pergunta, obviamente as coisas elas vão piorando, elas tendem a se intensificar e até surgir fenômeno climático extremo que não existia. Por exemplo, tornados onde nunca havia tornado, né? E aí fora do Brasil você vê a questão tanto de furacões como novos ou nevascas totalmente fora de época, ou cidades que, por exemplo, nunca tinham tido, por exemplo, processos de nevascas severas, passaram a ter. Portanto, está muito difícil de negar que isso esteja ocorrendo e que nós tenhamos que fazer movimentos para mudar a realidade, né? Reinaldo, no setor automotivo existe uma percepção de que o hidrogênio vai ser uma matriz muito interessante para o transporte de carga, para os caminhões em especial, não é? Há mais ou menos uns 15, 20 anos, quando começou a se discutir no setor automotivo os rumos, né, que nós seguiríamos para que houvesse a redução das emissões, o hidrogênio, a motorização, a propulsão, a célula de combustível com base no hidrogênio era uma alternativa bastante estudada e dizia-se até a mais provável. No entanto, a produção desse hidrogênio é um pouco complexa. Bastante complexa, né? Exato. Mas você enxerga, num prazo mais longo, o hidrogênio como uma matriz que possa também servir para movimentar os carros leves, os veículos de passeio? E não só Eu acredito que sim, porque
A gente tem visto um movimento muito grande, são muitas empresas que têm, você acompanha bem esse mercado, e eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer alguns veículos elétricos, fazer, inclusive, viagens com esses carros elétricos, que são extraordinários, né? Não sei o que você acha, mas, assim, mesmo que você pensar num carro a combustão, se não fosse só pela questão do motor, na velocidade que você... Nossa, a tranquilidade que é dirigir um carro elétrico, só na parte tecnológica já é fantástico. O hidrogênio, a gente vê que ele teve, até há pouco tempo eu tive uma aula muito interessante sobre os grandes problemas, os gargalos envolvendo o hidrogênio, que ainda é muito caro, né? Você tem, acho que são 3 maneiras de você armazenar esse hidrogênio e, na verdade, transformar em amônia é a melhor condição para que você consiga fazer esse processo. E, ao mesmo tempo, como eu disse, que a tecnologia do elétrico ela tem se desenvolvido muito rápido, eu estou vendo movimentos muito grandes também em relação a solucionar os problemas ligados ao hidrogênio. Então, eu diria a você, se não no curto prazo, mas eu acho que no médio prazo a gente vai começar a ver soluções maiores. Eu cheguei a dirigir um carro movido a hidrogênio, que era meio que um carro piloto, né? Já tem alguns na Europa, mas eu dirigi aqui em São Paulo, no interior, na fábrica da Toyota. Gostei muito, né? E ainda está, claro, a indústria está se tentando descobrir os melhores caminhos. Mas eu imagino, inclusive, que seja não só a melhor tecnologia em relação ao seu custo-benefício, em relação, por exemplo, aos impactos climáticos, né? Vai se tornar também, acho que no médio prazo, numa solução muito viável, inclusive do ponto de vista financeiro. A gente tem visto uma movimentação grande de diversos países rumo à eletrificação da frota. Na China, por exemplo, já existem ofertas de carros elétricos bastante significativos, inclusive novas marcas que futuramente devem até chegar ao Brasil, mas com certeza chegarão à Europa, por exemplo, talvez Estados Unidos. Uhum. E uma das informações, uma das notícias mais impactantes dos últimos meses foi a decisão da União Europeia de proibir a venda de veículos veículos novos equipados com motor a combustão a partir de 2035. Uhum. 2035 está aí, né? Do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, de estratégia, etc., né? E recentemente, aliás, neste último dia 13 de março, a Alemanha e Itália e alguns países do leste europeu fizeram aí um entendimento para tentar pressionar no sentido de manter, também a partir de 2035, os motores a combustão, porém com o uso de combustível sintético. Você vê como essa iniciativa, você acredita que é possível mesmo cumprir essa meta inicial da União Europeia, ou você acha que as montadoras vão dar um jeito de não ter essa obrigatoriedade de ofertar para o público apenas o motor elétrico, a motorização elétrica? Eles não podem nem o híbrido, né? Tem que ser 100% elétrico. E como você vê o combustível sintético como alternativa? Olha, eu vejo pelo desenvolvimento que nós temos visto, inclusive dos trabalhos relacionados às montadoras, elas têm tido uma preocupação muito grande. Por exemplo, recentemente eu tive num evento de uma grande montadora, não sei se pode falar o nome. Pode, claro. Da Volvo. A Volvo, por exemplo, já parou de fazer carros movidos a combustão. Portanto, já se adequou a essas premissas apontadas pela União Europeia. Agora, já se adaptou totalmente. Eu vejo que, por exemplo, as montadoras europeias elas têm uma facilidade maior de fazer essa migração, até porque eu acho que o combustível fóssil acaba sendo muito caro, né, do ponto de vista até da estratégia global que essa empresa possa ter em determinadas regiões, principalmente na Europa, ela vai ter dificuldade sempre de ter o combustível fóssil no futuro, né, um futuro próximo. Então, essas montadoras, principalmente as europeias, têm se adaptado com mais rapidez. Você falou da questão do combustível sintético. Eu acredito que seja uma alternativa, mas que o ideal realmente é que sejam os carros elétricos, totalmente elétricos, e também que tenham como carga vindas de energias limpas e renováveis. Que pensa bem uma coisa, você não adianta nada você carregar o carro na sua casa, sendo que a matriz energética
que vem para a sua casa, a eletricidade que vem para o teu carro, venha de fontes de carvão, por exemplo, que é um dos piores combustíveis fósseis que a gente tem. E essa é a realidade da Europa. Diferente do Brasil, por exemplo, que cada vez a gente tem uma matriz mais limpa, né? Portanto, um carro elétrico, a chance dela vir de um combustível que não seja limpo, né? É muito menor. Agora, é muito importante que tudo isso ocorra de maneira muito completa, que passe por todos os setores, né? A indústria automobilística ela já entendeu da importância, como eu disse antes, de fazer essa migração energética. Ao mesmo tempo, você tem que ter toda uma indústria em todas as áreas funcionando nessa mesma linha, mesmo caminho. Exato. A gente vai continuar desse ponto no próximo bloco. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque já estourou o tempo. E a gente volta já já com o Reinaldo Canto, não sai daí. Somos a reação de uma geração conectada. Uma manifestação nascida nos tradicionalismos noventistas e renascida das urgências contemporâneas. Um hub entre o que é, o que já foi e o que para sempre será. Um encontro entre o novo e o meio. A Novo Meio, mais uma vez, atualiza sua própria noção de limites e barreiras. E depois de 30 anos de história, se renova como um núcleo descentralizado de segmento. A missão é informar, entreter, abastecer e desenvolver conteúdos para múltiplas esferas de atividades. Temos a sede de criação, a competência técnica e a mercadológica, a visão ampla das possibilidades e, principalmente, o novo que pulsa em nós a cada fração de tempo. Assim, o novo se manifesta em infinitas possibilidades, em diferentes braços, saindo de um mesmo corpo. Sejam bem-vindos à NHM Novo Meio Hub de Mídia. Estamos de volta com o Diálogo Automotivo, hoje recebendo o jornalista, escritor, consultor, palestrante Reinaldo Canto, que é um especialista também em meio ambiente, está muito por dentro das emissões veiculares e de toda a questão envolvendo aí a camada de ozônio e todas as nossas batalhas pela preservação do planeta, né, Reinaldo? Nossa, não é fácil. No final do último bloco, você estava falando a respeito de um conceito que aqui no mercado automotivo ele se chama do poço à roda, quando a gente fala de petróleo, né? Uhum. Mas que também, tirando a questão do poço, ele envolve todo o ecossistema da geração da energia até ela chegar efetivamente na roda para tracionar esse carro elétrico, né? Claro, tem inclusive o fato da própria montadora, ou seja, a produção do veículo, de onde ele vem, né? Exatamente. E circulou aí nos últimos dias um vídeo no WhatsApp, nas mídias sociais, não sei se você teve a oportunidade de ver, mas ele espelha, de certa forma, um pouquinho do que está acontecendo nesses primeiros momentos da eletrificação veicular, especialmente no Brasil. 2 carros de locador elétricos sendo carregados e do lado 2 geradores a diesel para gerar aquela energia para carregar o carro elétrico, né? Então ali a gente tinha uma ação de marketing da locadora, mostrando que ela tem o carro elétrico, mas lá no fundo esse carro elétrico está sendo carregado por geradores a diesel, né? Que é um contrassenso, mas faz parte em razão da infraestrutura que a gente precisa para poder viabilizar isso, né? No Brasil, a gente tem uma energia elétrica que vem das hidrelétricas, portanto, ela é movida a água, né? Podemos dizer assim, mas na Europa, como você citou, na China, no Japão, não existe essa facilidade. Como você vê, você que está atento para o que está acontecendo fora do Brasil, a formação dessa infraestrutura que vai ser necessária para fazer com que essa frota toda, 100%, de repente de uma frota 0 km, passe a ser recarregada por uma infraestrutura, um sistema de carregamento que não comprometa lá na frente, onde nasce a energia, o meio ambiente mais do que favoreça. De qualquer maneira, se você pensar que o modelo de negócio ele também precisa ser revisto, é muito importante. Porque o que acontece? Você não pode só pensar na questão das fontes energéticas quando você ainda não avalia
toda a tua cadeia de negócios. O que eu quero dizer com isso? Colocar em xeque também a importância que o transporte individual teve durante um século e pouco. A gente tem visto uma mudança comportamental muito grande, ela vem vindo, né? A gente antes de começar aqui o nosso bate-papo, a gente falou um pouco sobre a questão dos veículos, né? E como a realidade tem mudado das pessoas adquirirem carros, né? Eu acho que quando a gente pensa lá atrás, eu lembro até nos primeiros governos do Lula, do PT, o Lula falava assim muito que queria que as pessoas tivessem não só as refeições, mas que pudesse ter o seu carro e tal. Não seria possível, e nós já vimos isso, que cidades elas não podem comportar um carro por habitante. Não faz sentido você ter veículos para todas as pessoas, né? O que um Estado, uma política pública tem que garantir não é um veículo particular, mas sim que uma pessoa possa ir de um ponto A para o ponto B de maneira segura, confortável, rápida e a custo baixo. Isso é que uma política pública, um governo tem que estar preocupado, não em criar vias sempre para fazer com que o transporte individual ocorra. Eu digo isso para você porque, por exemplo, cidades como São Paulo, como Chicago, como mesmo algumas cidades europeias, você tem, historicamente, um modo de pensar, de viver, tendo o carro como um grande protagonista. Então, chegaram até a desfigurar determinadas cidades em função do veículo individual, particular, né? Então, eu sempre falo, até você citou lá atrás uma coisa que eu havia dito na Rádio Gazeta, que um carro, uma pessoa de 70, 80 quilos, precisa de um veículo com 1 tonelada para ser transportado. Quer dizer, você entende que do ponto de vista de um planeta finito não faz sentido. E aí eu digo para você, isso se refere à questão dos veículos, mas também do modelo de negócio que nós temos, pensando que nós temos uma infinitude não só energético, mas também de recursos a serem extraídos para fazer os materiais e os produtos que nós precisamos ter para viver. Portanto, eu acho que a gente tem que repensar o modelo de negócio. Menos carros individuais, talvez mais compartilhados. E aí você entra também na discussão da fonte energética que você vai utilizar para carregar esse veículo. Porque se você tiver que fazer uma mudança em tudo, ou seja, nós vamos deixar de ter uma frota que hoje é majoritariamente, nós temos uma porcentagem muito pequena de carros elétricos, mas temos uma porcentagem no Brasil de carros a álcool bastante significativa, mas mudar uma matriz 100% que é utilizada pelos veículos para uma matriz limpa e renovável, não é uma coisa que não tenha impacto. É isso que as pessoas precisam estar sempre muito conscientes. Tudo que a gente faz causa algum tipo de impacto. Se você coloca um painel solar em algum lugar, por exemplo, para carregar um veículo, então você tem lá uma casa grande que você tenha o teu teto, que você consegue fazer uma boa captação energética e parte dessa energia você coloca no teu carro. Ótimo, mas aquele painel, para ser produzido, ele causa impacto, ele tem uma vida útil de 20 a 30 anos, depois precisa ver como é que vai ser a reciclagem disso, né? Então, a montagem por exemplo, de usinas eólicas, que são maravilhosas, você vê aqueles cataventos gigantescos em lugares, está causando impacto. Causa impacto, muda os ventos, pode mudar inclusive até a agricultura, rota de pássaros, então tudo causa impacto. Então, o princípio inicial de tudo é assim, vamos reduzir as nossas necessidades, tanto de energia, de matéria-prima, de tudo, para que a gente possa sim ir fazendo essas migrações com mais tranquilidade. Não há soluções simples para problemas complexos. Exatamente. Né? Reinaldo, falando um pouquinho de Brasil, a gente falou aí no primeiro bloco muito sobre a eletrificação da frota. O Brasil parece ter assumido uma postura diferente. A gente não tem aqui na nossa política automotiva incentivo ao carro elétrico. Agora vai haver uma segunda fase do Rota 2030. Talvez a gente tenha alguma
atualização dessa questão, mas as próprias montadoras e o Sindipeças, que é o Sindicato das Indústrias aqui de Autopeças, a Anfávia, trabalham com a hipótese do Brasil ser ainda um centro de excelência no desenvolvimento de motores a combustão, usando o álcool combustível, que hoje é o chamado de etanol, mas vem lá do proálcool, né? Para nós mais antigos, ele é o álcool, eu não consigo chamar de etanol. E fazendo parceria com o motor elétrico, portanto um veículo de propulsão híbrida movido na combustão pelo etanol. Como você enxerga essa solução, inclusive do ponto de vista não só de emissões, mas lá da produção? A gente se acostumou durante décadas a ouvir o João Gurgel, o criador da Gurgel, atirando sempre contra o carro a álcool, não é? E sempre fica essa questão, tudo bem, o carro a álcool ele polui menos, teoricamente, mas todo o processo produtivo que envolve uma utilização muito grande de espaço, né? Como você vê essa solução do híbrido a álcool e a perspectiva para o Brasil, enfim, como um protagonista, sempre quis ser um protagonista na preservação do meio ambiente, utilizando essa solução? Olha, a gente tem que partir do princípio de que o Brasil foi pioneiro, criou uma tecnologia, criou todo um arcabouço, tanto legal quanto para a sua população, vendeu a questão do álcool como sendo algo fundamental, né? Que eu acho que eu acompanhei ainda mais o início. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, o álcool estava começando a pegar no Brasil. Aí diziam na época, se você se você ainda... Lembra, tinha um ditado que falava... Carro álcool você ainda vai ter um, né? Então, mas falava assim, carro álcool, você ainda vai empurrar um. Porque na época era uma tecnologia nova. Completamente, né? Aquela coisa do motor de manhã, tinha que esperar para conseguir aquecer o motor e tal. Quer dizer, hoje, uma evolução extraordinária. E tudo isso que o Brasil adquiriu ao longo do tempo, isso não pode ser descartado, porque tem uma realidade muito diferente da Europa, né? Europa e Estados Unidos. Os Estados Unidos até também tem o tal do etanol, né? Já tem, mas o deles é de milho, sempre foi mais caro. É metanol, né? Se eu não me engano. Metanol, né? Que eles falam, que era inclusive da Fórmula Indy. Da Fórmula Indy, exatamente. Mas nós temos uma tecnologia e também uma expertise tão grande que não vale a pena a gente simplesmente migrar para um carro elétrico totalmente. Eu acho que deveria haver, como você falou, a falta de incentivos que existem com isenções para que a gente produza carros elétricos com mais velocidade. Eu acho que, como política governamental, a questão do híbrido, para mim, seria muito mais importante. Até porque ainda a gente não tem uma infraestrutura elétrica, eu tenho discutido isso com montadoras, porque elas acabam trabalhando por conta própria, né? Eu vou lá, instalo alguns eletropostos, tudo bem que outras marcas podem utilizar, mas eu já perguntei, mas vem cá, vocês estão conversando com o governo, com todo o setor, para ver como é que vão ser a adaptação? Porque os postos nossos que eram postos de gasolina passaram a ser postos de álcool também. Como é que vão ser os eletropostos, né? Quer dizer, cada montadora vai agir da tua maneira? Não, você tem que agir em conjunto porque o interesse é comum, né? E nós temos toda a nossa matriz já trabalhada com álcool. Até você falou da questão das emissões do álcool, né? Normalmente eles são praticamente zeradas, pode-se dizer, porque você tem o plantio da cana, você tem a absorção do carbono. A partir daí, quando você corta a cana, transforma em combustível, você emite novamente. Mas tem um certo, eu não diria 100%, mas um certo equilíbrio. Quando você falou que precisa de áreas para se produzir, tudo precisa de área, na verdade, né? Mesmo quando você fala em coisas que sejam, em teoria, limpas e renováveis e que não causem menos problema, né? Então, quer dizer, sempre você, como eu disse antes, sempre tem algum tipo de impacto. Mas eu acho que o Brasil não pode desperdiçar a oportunidade, inclusive criando uma política pública que incentive principalmente os carros híbridos movidos a álcool e elétrico. Muito bem, a gente falou até agora de matriz energética, de combustível, de motorização, evolução tecnológica. Existem questões do nosso dia a dia que também podem contribuir para a melhoria do meio ambiente.
E uma delas, importante, é a manutenção veicular, né? Nós temos aqui no nosso mercado uma liderança que costuma dizer sempre o seguinte: não adianta nada você ter lá a montadora certificada, todos os processos extremamente desenvolvidos, mas quando esse carro chega lá na ponta, esses processos e essa evolução toda se perde exatamente por falta de manutenção, por falta de consciência do dono do carro, né? E aqui em São Paulo a gente teve, a partir de 2009, por um período, por 4, 5 anos, a inspeção veicular ambiental, que era um anseio do nosso mercado de manutenção veicular, porque gera demanda nas oficinas, mas também, pelos números que a gente via na época, trazia um ganho também para o meio ambiente, para a qualidade do ar, e acabou por questões políticas, né? Foi tratada a concessionária como uma máfia, um cartel, etc. E no fim isso não teve reposição, não teve substituição nesse programa. Como você acompanhou todo esse processo, você conseguiu perceber, dentro daqueles estudos que você certamente acompanha, o impacto do fim da inspeção ambiental na qualidade do ar aqui da cidade de São Paulo? E você eventualmente está por dentro, conhece alguma ação que os órgãos de meio ambiente têm desenvolvido para que esse programa seja retomado? Foi impressionante na época. Eu cheguei inclusive a visitar a empresa que fazia a inspeção veicular, porque na época eles já estavam sendo muito questionados, dizendo, isso aqui tem corrupção. Bom, se há corrupção, o problema não é acabar com a ideia, né, da inspeção veicular. A inspeção veicular não havia na época ninguém dizendo assim, não precisa. Temos carros antigos que precisam se adaptar, precisam melhorar a sua emissão, até melhorar o desempenho do próprio motor para o próprio condutor, né? Reinaldo, na verdade, durante todo o processo da inspeção, uma parte da própria mídia tratava a inspeção como mais uma taxa, né? Dava muito mais destaque a isso do que propriamente ao serviço que a inspeção prestava, né? E sempre que se cria alguma coisa, né? Eu lembro muito bem, inclusive, vamos citar um paralelo em relação à inspeção veicular, a Martaxa. Isto. A Marta era muito bem avaliada numa determinada fase do seu governo e, de repente, ela não conseguiu a reeleição em função de uma taxa que tinha a ver com coleta do lixo, reciclagem, que era perfeito, era fundamental. Aliás, é uma questão bastante grave no mundo, que é a questão da gestão de resíduos, né? E a inspeção veicular é uma outra questão importante também. Então, obviamente, você vai num determinado serviço, não dá para ser gratuito, né? O Estado não teria condição de suportar pegar um carro com 15 anos de rodagem, que precisa ser feito um determinado trabalho de oficina, e bancar isso. Então, quer dizer, o dono do veículo tem que arcar com essa questão. Só que é uma questão que interessa a coletividade, né? A gente tem mais ou menos em torno de 5 mil pessoas que morrem em São Paulo em função da poluição veicular especificamente, né, por ano. E aí você tem muito mais gente que morre no Brasil todo em função de problemas ligados à poluição. Portanto, alguma coisa precisa ser feita e tem que haver, sim, uma participação da sociedade nesse processo. Então, quando foi discutido lá, que você falou, né, a população já não estava gostando da inspeção veicular, porque não só tinha que gastar uma taxa, tinha que ir até lá de tempos em tempos, né, tinha que conseguir o certificado que estava com o carro em ordem, e havia também algumas suspeitas de corrupção. Falaram, não, então acaba com o negócio. Como se não fosse importante, né? É verdade. E muitas das questões que são voltadas à sustentabilidade, num primeiro momento, são vistas assim, mas isso não é o fundamental. E aí, quando acontecem as coisas, aí se percebe, não só era fundamental, como nós teríamos evitado um problema muito mais grave posterior. Então, isso ocorre em todas as áreas que eu tenho estudado há muitos anos, que é uma falta de visão mesmo. E aí você tem tanto problema da comunicação, né, como efetivamente você colocar uma taxa nova, extra, para as pessoas, a primeira reação que se tem é falar, não quero isso, né? Mas com certeza, se ela pensar naquilo que vai ser para a saúde dela, da família, da coletividade, o que vai ser inclusive até positivo para o próprio veículo dela, né, que o desempenho vai ser muito melhor,
Isso teria que ser bem avaliado, né? Com certeza, uma questão de conscientização, né? Reinaldo, o tempo acabou, eu estou vendo o rapaz aqui, nosso amigo Edu, olhando as câmeras, olhando o relógio, mas acabou, né, Edu? Eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui, por essa aula, por essas informações todas que você trouxe para a gente. Pena que o tempo é curto, porque tem muito assunto na questão ambiental, né, Não, Reinaldo? espero que você me convide para a gente falar mais, que o assunto Já tá rende mais coisas aqui. Já... Muito obrigado pelo convite, Cláudio. Já está convidado. Esse foi aqui no Diálogo Automotivo, portanto, o Reinaldo Canto, jornalista, escritor, consultor, palestrante e especialista em meio ambiente, fazendo um paralelo aqui entre o meio ambiente e o automóvel. Você gostou? Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário também aí embaixo na caixa de comentários. Se inscreva no canal, porque você sabe que aqui na ATV, todos os dias tem novidade. E o Diálogo Automotivo volta na próxima segunda-feira. Não deixe de assistir. Até lá.